Olá, olá, meus amores! Vamos a mais uma videoaula de língua portuguesa, livro Apis, começando na página 92 e terminando lá na página 98 do livro Apis de língua portuguesa. Vamos lá, então? Nós temos aqui, copie os nomes dos alimentos que precisam de duas ou mais palavras para ser escritos. Ou seja, aqueles alimentos cujo nome é formado por um substantivo composto, como couve-flor, grão de bico, fruta do conde, alho poró. Tá bom? Então, esses daí são substantivos compostos. Por quê? Porque é um nome composto de duas palavras. E aqui são simples: maçã, aipim, alface. Continuando. Vou escrever minhas memórias. Deixei meu guarda-chuva na escola. O que faz esse texto ser engraçado? Será que é as memórias de um desmemoriado, né? Porque olha aí, ele acabou de ver que ele tinha esquecido alguma coisa, né? Maluquinho usa um substantivo que nomeia um lugar. Que substantivo é esse? Aqui, onde tem substantivo, que é o nome de um lugar. Quantas palavras há nesse substantivo? O maluquinho esqueceu seu guarda-chuva na escola. A palavra guarda-chuva é um substantivo que nomeia um objeto. Quantas palavras são usadas para formar o substantivo guarda-chuva? Complete o quadro com a conclusão sobre a formação de substantivos. Então, ó, há substantivos formados por duas palavras. Há substantivo formado por uma palavra e há substantivos formados por duas palavras. Exemplo, corre, corre, guarda-chuva, pega, pega. Os substantivos formados por mais uma palavra são chamados os substantivos formados por uma palavra são chamados simples. E os formados por duas ou mais palavras são chamados compostos. Então, vimos mais uma vez substantivo simples e composto. Agora, vamos falar sobre primitivo e derivado. Primitivo é o que vem primeiro. Derivado é o que deriva deste primeiro, tá? Então, nós temos o primitivo, que é o primeiro, e o derivado é aquele que vem de um primeiro. Então, ó, escreva a palavra que deu origem a cada substantivo. Livraria é um substantivo derivado que veio de quem? Limoeiro é derivado e veio de quem? Papelão, marinheiro, dentista e floricultura. Então, eu quero que vocês coloquem quais são os primitivos que derivaram desse, tá bom? Aí eu vou ler a página 94 aqui, porque tá difícil de ler ali em cima para mim, mas vocês têm o livro, então vocês não vão estar com esse problema. Faça o contrário. Escreva outras palavras que podem ter origem nesse substantivo. Então, agora nós vamos fazer um exercício contrário. Aqui tem uma palavra primitiva e você vai pôr uma derivada. Criança, criançada. Casa, casebre, casarão. Porta, porteiro, portaria. Pedra, pedregulho. Pedrisco. Chuva, chuveiro, chuvisco, chuvarada. Carta, cartinha, carteiro. Tá bom? Agora aqui. Ferro, ferreiro, ferradura, ferrugem, ferrinho. Olha aqui. A primitiva que deu
origem a várias palavras derivadas. Complete o quadro com mais uma conclusão sobre a formação dos substantivos. Podemos formar várias palavras a partir de uma palavra primitiva. Primeira. Exemplo, sapato é uma palavra primitiva, da onde derivou sapataria. Os substantivos que não são formados de outra palavra e que dão origem a novas palavras são os primitivos. Da mesma forma, os substantivos que são formados a partir do primitivo chama derivado. Viu? Não é difícil. Você pode formar novas palavras. Use as terminações indicadas. Folha, folhagem. Ramo, eu acho que é ramagem. Pasto, pastagem. Barra, barragem. Lavar, lavagem. Gosto, gostoso, gostosa. Cheiro, cheiroso, cheirosa. Bom, bondoso, bondosa. Perigo, perigoso, perigosa. Horror, horroroso, horrorosa. Então, a gente tem aqui, ó, palavras primitivas e depois as novas palavras que a gente forma são as derivadas. Ou mesma coisa aqui, tá, gente? Compare as listas e responda. Por que algumas vezes terminam com izar escrito com S e algumas vezes terminam com izar escrito com Z? E aí? Você consegue me ensinar por quê? Vamos ver se você vai conseguir chegar nessa resposta. Agora, gente, um outro tipo de substantivo. O substantivo coletivo. Aquele que é um nome, mas se refere a um monte. Por exemplo, na feira, no campo ou no supermercado, podemos ver alimentos reunidos. Olha aqui. Cacho. A palavra é uma. Cacho. Mais um cacho, eu uso essa palavra quando tem um monte de uva junto. Penca é uma palavra, mas que quer dizer quando tem um monte de banana. Réstia é uma palavra, mas que eu uso quando tem um monte de alho. Ovelha, ovelhas reunidas, várias ovelhas. Tem uma palavra que eu posso usar, rebanho. Alcateia, quer dizer que é um monte de lobo. Vê a diferença? Se eu falo lobo, é um. Se eu falo alcateia, é um monte. Uma uva, um cacho, uma banana, uma penca, uma cabeça de alho, uma réstia. Entendeu? E aqui tem mais um monte de exemplos. Da esquerda para a direita, o que mudou nas imagens e nos substantivos? O substantivo era um, né? Designava uma coisa, e depois essa palavra designa vários. Mas vamos ver como você consegue responder. Observe que o substantivo, constelação, cardume e multidão, nomeiam conjuntos. Nomeia uma única coisa, nomeia um conjunto, tá? Conjunto de seres, elementos ou espécie. Podemos usar apenas uma palavra para dar nome a um conjunto de seres. Ou podemos... uma palavra. Exemplo. Um bando é um monte de ave. Um elenco são um monte de atores. Substantivos que nomeiam. Então, aqui, ó. Aqui está explicando certinho. Substantivos que nomeiam conjuntos de seres, de coisas ou de espécie são chamados substantivos coletivos. Agora com você. No quadro de palavras estão misturados substantivos primitivos e derivados. Escreva cada substantivo na coluna correspondente.
E aqui você vai chegar no zoológico, na saída, você deve percorrer o caminho em que só aparecem substantivos compostos. E aqui, pessoal, é o resumo de tudo isso que eu quero que você copie no seu caderno para você gravar, tá bom? Então, você vai fazer o cabeçalho bonitinho, aí você vai escrever o que é substantivo. Substantivo, 2 pontos. Palavra que dá nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, fenômenos da natureza, sentimentos, entre outros. Aí você vai colocar substantivo simples, vai colocar o que é. Substantivo composto, vai colocar o que é. Substantivo primitivo, substantivo derivado e substantivo coletivo, tá? E você vai ver que as atividades de língua portuguesa vão envolver muito os tipos de substantivo, que é para você ir assimilando, tá bom? Entendeu? Então, nós trabalhamos os tipos de substantivos. Não esqueça de copiar bem bonito no seu caderno. Fazer uma letra bem linda, que dê para você entender. Porque quando a Pro retomar substantivos, tipos de substantivos, e você não lembrar, é só você voltar lá. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo de atividade, então. Beijo e até lá!